Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou procurar ser um pouco mais rápido, até porque eu tenho umas atividades depois da faculdade. E então vamos lá. Eu coloquei aqui os gráficos, daí a gente vai seguir na ordem dos pesos, né, a partir de Vale aqui, que compõe a carteira do Ibov. Então Vale, Petrobras, Bradesco, B3, aí Ambev, JBS, VEG. Depois coloquei o índice financeiro para a gente ter uma noção, YouTube e Banco do Brasil. Tá? Que tudo bem que Itaú estaria na frente aqui e Banco do Brasil também. Mas depois eu explico um pouquinho melhor. Tá? Vamos começar pelo Ibov. O Ibov ele fez uma semana de alta, né? Ela não foi não fez um movimento tão significativo, né, no caso. Ele continua aqui em nível de sobrevenda. Notem que ele tenta perder esse fundo e, e retorna, né? Fecha bem. Né, em algum momento da semana esse gráfico, imagina, estava uma barra preta até aqui embaixo. E aí depois ele fechou, até tentou superar a máxima que não conseguiu, voltou, fechou. E eu continuo com aquela visão, né, que ele segue numa tendência de baixa mas que deve corrigir, né, talvez até mais ou menos aqui na metade do canal, nessa posição. Quanto ao dólar, o dólar ele, aquilo que eu comentei, que ele fez um candle que seria baixista, né? Então tu pensa, obviamente, numa venda, né, na perda dessa mínima, só que ele está numa zona de briga, né? Então isso aqui, imagina, foi o topo desse duplo fundo, no caso. Tem a média de 200 subindo, tem a Wells Wilder ponderada de 400 aqui, próximo da máxima. Ele está no fundo desse retângulo, então isso aqui é uma zona de briga bem forte, estocástico nível de sobrecompra. Então ele tanto pode romper essa máxima e subir, né? Como se fosse uma mola que já está comprimida e dá mais uma forçada, ela segue. E a outra opção, que eu acredito que seja mais provável, é que ele venha fazer uma correção, né? Talvez ele pudesse vir até aqui embaixo, até a metade, ou talvez ele só faça um candle, não sei se eu consigo desenhar aqui, deixa eu tentar fazer um candle assim, ó. Não está deixando eu colocar no meio aqui assim, mas vocês entenderam, né? Seria um candle com uma longa sombra, assim, aí, né? Talvez um candle assim, então em algum momento ele faria essa alfinetada, ou ele realmente pode vir e fazer outros candles de baixo aqui no caso. Até buscar essa mais ou menos a metade aqui desse movimento, talvez por aqui. Mas, volto a dizer, isso aqui é uma zona de briga bem forte, eu acredito que ele deva ficar meio amassado, né? Quanto a Vale, se a gente olhar o gráfico aqui semanal, dá para imaginar um duplo fundo no diário, né? Então a gente pode puxar aqui para o diário e olhar e a gente vê esse duplo fundo aqui sendo formado. A única coisa que para superar, né, fazer realmente esse duplo fundo aqui, a gente teria que ultrapassar essa média de 200 que vem descendo. E por isso acho que precisa um pouco de força. Mas é um movimento possível para vir testar de novo aqui o topo desse possível retângulo. Não dá pra dizer bem que é um retângulo, né? Mas o topo anterior, talvez esse topo aqui também é um pouco significativo. Ou fechar esse gap, né, que não foi fechado. Tentaram fechar aqui, perdeu essa tentativa. Veio aqui embaixo, pode ser que venha fechar esse gap agora, talvez, né? Então, fundo anterior também. Eu acredito que talvez seja uma opção. O que coincide um pouco também com a média de 200, mais ou menos. Hum, Do diário, né? Do semanal, a média de 200 segue aqui embaixo. Ela poderia vir buscar a média de 20 aqui, talvez. Ou- Mas também não vejo nada, nenhum movimento a fazer agora. Talvez se romper a máxima, né? Um stop aqui na mínima, poderia para assumir alguma posição. Petrobras também teve uma semana de alta. Estocástico nível virando, saindo do nível de sobrevenda no caso. Encontra-se num canal de alta. O Storm usa aquele setup que eu falei, né, no rompimento da máxima da semana anterior, ele compra opção buscando 8% para cima, né? Então se a gente colocasse 8%, considerando que ele comprou aqui no rompimento dessa máxima, daria mais ou menos, ó, 30 com 49, né? Então o alvo de Petrobras uns R$ 1,50 para cima, né? É bem possível, né? É ele que daria a operação.
Mas eu não vejo nenhum sinal gráfico. Talvez se entrasse no diário, no 120 minutos, mas não é o objetivo, né? O objetivo é fazer a leitura, ele segue numa tendência de alta. Bradesco. Bradesco então é um papel que me interessa, né? Eu acho que daqui é o que mais me chama atenção. Sei que talvez graficamente ele não esteja tão bonito, mas ele está no fundo desse retângulo, né? Claro que nada impede dele perder esse retângulo aqui e vir para baixo, mas eu vou ficar atento essa semana no rompimento da máxima de Bradesco. Eu provavelmente vou assumir uma posição de alta, uma trava de alta, aliás, né? Com call. E aí, qual que vai ser o meu alvo, né? Supondo que ele rompesse. Eu vou colocar 50%. Aqui tá com. Peraí que tá com o imã ativado aqui. Deixa eu tirar. Vamos desenhar de novo aqui. Vou colocar 50% desse retângulo. Seria o meu alvo. Não vou esperar que ele chegue lá em cima. Mas aqui na região de 18,86 eu sairia da posição. E é bem possível, né? Então seria uma trava de alta aí de 1, 2 reais, mais ou menos. Então vou dar uma olhada depois, vou ficar atento. E aí explico pra vocês, ó, estocástico nível de sobrevenda também, tá? B3, tá no 120 minutos aqui, mas não, é no semanal. Tá numa tendência de baixa, né? Segue nessa tendência. Mas aqui tem um fundo e esse seria um fundo mais alto. É, mas ele ainda não formou, né? Ele pode seguir caindo, assim, ou como esse aqui, né? E cair e vir aqui embaixo. O que a gente precisa para mudar essa tendência aqui seria um topo mais alto, que seria um pivô, né? Então, supondo que ele viesse, fizesse esse movimento aqui, e aí ele... Vamos colocar aqui assim pra gente ver. Faz isso. Vamos dizer que ele rompe aqui, aí... Opa, ficou... Ó. Aí faça isso aqui, e aí faça um topo mais alto, né? Aí a gente inverte e a gente teria um canal de alta. Até isso acontecer, a gente segue em tendência de baixa no semanal. Então também não vejo nada a fazer agora em B3, né? Só aguardar, tá em nível de sobrevenda, saindo de nível de sobrevenda, mas nada que me chame a atenção no momento. Ambev, só porque eu falei que ela não tinha muita volatilidade, ela fez esse fez esse candle aqui, né? Então três candles, né? Um candle de alta bem forte, um candle de contração de volatilidade e mais um candle de alta bem forte. Agora ela alcança esse topo dessa coinha descendente, que é um padrão de continuação, né? Não é um padrão de reversão de tendência nem nada. E aí, se me perguntar qual é a tendência de Ambev, olha, é bem difícil de dizer, né? Talvez isso aqui, se a gente pudesse ajustar, virasse um canal de baixa, né? Porque ela vem fazendo fundos e topos mais baixos. Mas a gente fica aguardando talvez dela fazer um topo mais alto que o topo anterior aqui. E aí mudar essa tendência. Mas por enquanto, acho que ela segue uma tendência baixista. E aí aquilo que eu falei sobre lançamento coberto é quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó. Aqui foi 2013, né? Olha como ela ficou lateral em 2013, ficou lateral em 2014. Ou seja, isso aqui é pouca volatilidade, poucas barras, né? Ó, aqui teve uma barra bem forte de alta, que teve mais uma. Mas de modo geral, ela não se movimenta tanto assim, né? E aí isso é bom para fazer lançamento coberto, porque, por exemplo, quando ela chega, é que agora não estou aqui com, vou ver se eu acho para próximo vídeo um indicador de volatilidade melhor, né? Ou a gente pode até ver pela banda de Bollinger, né? Que acaba sendo um pouco. Ó, vamos ver se a gente coloca no diário, fica mais evidente, né? Ó, olha só no diário como ela alcança rapidamente a banda de Bollinger, ela fecha fora, fecha dentro e a tendência é ela retornar. Mas o que significa isso? Ela rapidamente alcançou a região de fora, fechou fora da banda de Bollinger. Isso é um aumento da volatilidade, né? E quando aumenta a volatilidade, as opções elas engordam e seria um bom momento para vender a opção, né? Então quem tem uma posicionado aqui em Ambev, seria um bom momento para talvez fazer uma venda coberta, né? Então a opção ela engordou, está valendo mais, porque imagina, em poucos dias ela subiu. Vamos ver se a gente coloca no semanal, a gente consegue ver melhor quanto que ela subiu nesses dias, né? Ó, ela estava aqui embaixo. Deixa eu ver se eu dar um zoom para a gente ver melhor. Ela estava aqui embaixo, ela subiu 10% em 10 dias. Pô, é bastante, né? É uma alta significativa. Então, o que que a opção ela mensura? Ela mensura que agora
Para ela subir mais R$ 1, falta muito pouco, né? E R$ 2 também não falta tanto quanto faltava aqui. Então, tipo, essas opções elas vão estar mais gordas, mesmo que talvez ela já tenha perdido grande parte do impulso, né? Então ela perdeu grande parte do impulso, aí talvez seja um momento de fazer a venda dessa opção para ela fazer uma correção e aí no próximo mês, e claro, né, como é que é a venda coberta? Você tem um ativo, não se incomodaria de se desfazer dele, né? Então, por exemplo, comprou, vamos supor que você comprou a Ambev na crise, né? Comprou aqui a 10,46. Aí você vende uma opção de Ambev a R$ 15, 15, 13, talvez aqui no topo anterior, 15,43, que vai estar mais ou menos R$ 1, que dá mais ou menos R$ 1 de 10, vai dar 10%, né? Muito alto em relação ao preço que você comprou, né? Se fosse R$ 10, 10,46 ia dar um pouco menos. Mas de qualquer forma, você faz o lançamento. Se ele não fechar acima desse valor dos 15, 13 no mês que vem, fechar por aqui assim nessa região, ou para mais para baixo, você embolsa, né, toda a venda coberta. E aí assim você vai fazendo mês a mês, até o momento que ele vai ultrapassar, vai fechar acima, e aí você fica só com o prêmio e o preço de venda do papel já fazendo a diferença do seu lucro, né? Aí lembrando do preço de compra, que é o lucro, lembrando que ele tem que pagar a DARF, né? Mas enfim, não vou me alongar agora, posso fazer vídeos um pouco melhor sobre isso depois. JBS segue nessa queda aqui, né? Tá abrindo a banda de Bollinger para baixo, é um movimento meio feio. Tem um topo anterior aqui que foi um topo histórico relevante, talvez dê uma segurada, né? Se a gente puxar aqui assim, para não deixar lá, a gente vai ver que estaria em cima desse topo anterior. Se a gente colocar, a gente vai ver que o estocástico também está em nível de sobrevenda, talvez um bom momento, né? Só que, claro, sem nenhum sinal gráfico não é suficiente para entrar no papel. Teria que aguardar, talvez fosse um pouco mais. Eu gosto de se aguardar no semanal, né? Mas se fosse um pouco mais ansioso, talvez entrar no diário para procurar, nos 120 minutos, para uma possível entrada. Eu não vejo nada agora, nenhum deles. VEG, VEG semanal. Segue aquela tendência que eu falei, né? Eu acredito que ele abriu aqui para baixo e ele deva subir exatamente essa mesma quantidade, né? Então vai a 42,80. Seria como se fosse um aumento desse canal para baixo e para cima, né? Ou talvez a gente chama, agora esqueci o nome desse padrão que vai abrindo aqui. A gente pode chamar, dependendo até de um Search and Destroy, né? Que é, ele perde o fundo, aí o pessoal pensa, bah, perdeu o fundo, entra na venda. Aí ele sobe, aí ele rompe essa máxima aqui, rompe talvez esse fundo aqui, chega em 100%, e o pessoal rompeu, rompe esse topo, né? Rompeu o topo anterior, agora vai pra cima. Aí ele volta e mergulha pra cá, né? Então isso é que a gente chama de Search and Destroy. Pode ser esse movimento, pode ser que não seja. De qualquer forma, ele voltou para dentro do canal, mas segue também sendo um canal de baixa, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para VEG. Eu coloquei o índice financeiro para mostrar para vocês que o próprio índice financeiro, assim como o Bradesco, está nesse nível de sobrevenda, né? Ó, se a gente colocar aqui, a gente pode ver que está no nível de sobrevenda, está no fundo, olha só, esse fundo, 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 e daí o que significa isso então? Né? Se está no o índice financeiro, a gente vai encontrar outros papéis do índice financeiro numa situação semelhante, ó. Itaú, nesse possível canal aqui que foi desenhado, né? Seria um canal de alta. Também estaria no fundo, com estocástico nível de sobrevenda. Banco do Brasil está nesse canal de alta quando a gente dá um dezoom, né? Opa, peraí que agora eu me passei aqui. Então tá nesse canal de alta. É um canal bem grande, bem largo. Aí agora a gente daria até para fazer um pouco menor aqui, talvez. Sim, poderia ser. Mas se a gente avaliar, acho que por aqui talvez seja melhor, ó. Traçando mais ou menos uma linha, aí ele rompe, né? Se isso aqui fosse, digamos, um triângulo, imagina que quem estava vendo um triângulo simétrico, né? Mais ou menos aqui assim sendo formado. Então tem topo, topo, esse fundo, ele rompe o triângulo, vem, sobe e segue fazendo desenho, né? Então eu acho que é um bom momento, né? O Kendo também. É aquilo que eu falei, eu gosto particularmente mais de Bradesco, mas é com certeza o graficamente melhor aqui seria Itaú, né, no meu ponto de vista, ou talvez o Banco do Brasil também, porque eles não perderam suas tendências de alta, né? O Bradesco já está numa tendência lateral, tá? Feito isso, tá, e qual que é o sinal gráfico? Né? O sinal gráfico é assim como o Bradesco,
é uma superação da máxima, né, com o stop no fundo anterior. Então, superou aqui a máxima, a gente coloca o stop aqui. E aí, poderia colocar o primeiro alvo, esse topo anterior aqui, ou talvez 50%, né, dessa pernada inteira aqui. 50% do canal também a gente pode traçar, só que daí é mais difícil, né, porque o 50% do canal ele vai subindo conforme o tempo vai passando, então fica mais difícil de alcançar. Mas, essa seria mais ou menos a ideia e a leitura da bolsa. Agora a gente vai dar uma olhada em Bitcoin. Deixa eu ver se consigo só dar uma. Acho que é aqui que eu. Aí, tá. Bitcoin então teve esse rompimento ali da máxima da semana anterior, mas eu acho ainda muito fraco, né? Depois dessa pernada gigantesca de alta, o primeiro sinal é a primeira semana, né, que foi rompida a máxima da semana anterior. Então, ó, teve uma, duas, aqui teve um rompimento também, né, e falhou. Mas então, vamos contar. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Rompeu. Aí, pessoal, agora vai. Já tirou. Aí, agora a mesma coisa. Rompeu. Será que agora vai? Então, eu aguardaria um sinal um pouco mais forte, né? Outra coisa que eu queria mostrar, para ter uma noção, o EWZ, que é mais ou menos o IBOV dolarizado. Se a gente olhar o EWZ, que é o gráfico que os americanos, de modo geral, olham quando olham o nosso IBOV, porque é praticamente IBOV dolarizado, a gente pode ver que a gente fez máximas lá em 2008, né? E desde a crise de 2008 a gente ainda não se recuperou. Queria passar essa informação. A gente está em cima desses topos anteriores, né? Aí aqui foi o topo, foi o fundo Covid, então notem como a gente está numa situação bem complicada, né? Na verdade, não é complicado. Eu acredito que isso seja um bom ponto de reversão. É que o que talvez esteja travando, mas agora seja a questão das eleições, né? Sem definição política, acaba matando bastante, sim. Acaba puxando bastante o gráfico para baixo, porque o mercado que ele menos gosta é essa indecisão, né? Se soubesse, é o Lula, é o Bolsonaro, o mercado já teria provavelmente tomado uma tendência, né? Mas como ele tem essa indecisão política, ele segue às vezes com um movimento bem errático, né? Mas se a gente for parar para pensar o cenário macro, de quando a gente estava aqui na pandemia, né? Então, que marcou esse fundo. E o cenário macro agora, eu acho que a gente estaria bem melhor. O que talvez ameace bastante esse cenário macro seria a recessão de outros países, né? Então, às vezes isso acaba afetando bastante, né? Enfim, eu acho que foi isso, né? Vou fechar até para não ficar muito longo o vídeo. E espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixem aí as suas dúvidas, comentários. Curtam, se inscrevam no canal. É engraçado falar isso. E até a próxima semana. Fechou.